Maria Amélia. Estando na hora regimental, havendo quórum legal, rogando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho da presente sessão. Cumprimento as excelentíssimas juízas convocadas, doutor Luciana Alves Viotti, Ana Maria Espiga Cavalcante, bem como o excelentíssimo juiz convocado Carlos Roberto Barbosa, a ilustre Ministério Público, doutora Maria Amélia, os servidores, advogados, demais presentes na sessão, desejando a todos um bom dia. Eu coloco em votação a ata da sessão anterior. Não havendo objeção, tenho por aprovada. Indago aos presentes se existe algum registro. Não havendo registro, vamos então passar para o julgamento dos processos, incluído em pauta. Eu solicito à senhora secretária que faça o pregão dos processos, observando-se a ordem regimental e dando preferência aos processos que têm sustentação oral à distância, no caso, quando for julgarmos o processo do físico, porque somente ele tem processo à distância, e em seguida aos processos com advogado escrito e presente, observada a ordem de inscrição e os demais dispositivos do regimento interno. Considerando que a pauta, que é a primeira do regimento do PJE, inicia-se a sessão, portanto, pelo julgamento dos processos judiciais eletrônicos. Processo de pauta de 8h30. Processo de número 30, da pauta de 8h30. Processo de número 11.667.23 de 2015. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Uberaba. Recorrentes: Bravo Serviço Logístico Limitada e Sebastião Luiz da Silva Filho. E recorrido os mesmos. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Segundo votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espiga Cavalcante. Para sustentação, doutor Cláudio Augusto, pela reclamada recorrente. Cumprimento o novo procurador e lhe concedo a palavra pelo tempo regimental. Excelência, você poderia ouvir a conclusão do voto para facilitar a sustentação? Pode. Eu terei a palavra porque o voto é longo e tem justamente recurso das duas partes. A matéria é longa mesmo. A minha proposta de voto, doutor, é a seguinte. Eu conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante e pela reclamada. No mérito, eu dou provimento parcial ao recurso do reclamante para fixar a sua jornada de trabalho como sendo das 5h45 às 19h30. Na média, sempre com 1 hora de intervalo. Nos períodos em que não foram anexados aos autos os controles de frequência / diários de bordo. Determinar que seja pago 1 hora extra diária ou 15 minutos, se praticada jornada inferior a 6 horas, acrescido o jornal legal convencional, observando o divisor 220, nos dias em que houve supressão total ou parcial do intervalo da jornada, a serem apurados conforme anotações constantes nos diários de bordo. C. Determinar que sobre as horas extras intervalares, em razão do descumprimento do intervalo da jornada intersemanal, são devidos reflexos em repouso semanal remunerado, feriados, aviso prévio indenizado, 13º salário, férias que seja 1/3 e fundo de garantia com a sua multa de 40%. Também provejo parcialmente o recurso da reclamada para excluir da condenação a multa do artigo 477 da CLT. Para fins previdenciários, estou declarando a natureza salarial das parcelas condenatórias deferidas, à exceção das seguintes parcelas que possuem natureza indenizatória: reflexo em férias indenizada mais 1/3, FGTS multa de 40%, estou acrescendo a condenação, valor de R$15 mil, concurso igualmente acrescido de R$300, a cargo da reclamada, que com a publicação deste acórdão fique intimado o seu pagamento nos termos da súmula 25 do TST. Essa é a minha proposta de voto. Senhor presidente dessa grande turma, demais julgadores, bom dia. Como o senhor frisou, realmente a matéria é longa, né? Os recursos de ambas as partes são recursos longos, né? O pessoal de Uberaba é muito combativo, sentença muito longa também. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo fazer uma síntese, sobretudo do recurso do recorrente, que de uma forma ou de outra ele interfere nessa proposta de voto de Vossa Excelência. Primeiramente, em relação à nulidade declarada em relação aos recibos de pagamento. O juiz de primeiro grau entendeu que os recibos de pagamento da admissão até julho de 2013 são nulos, porque a reclamada pagava comissões e, a partir daí, ela fazia uma distribuição nos recibos salariais com rubricas diferentes.
Com a devida vênia, até a edição ou promulgação da Lei dos Motoristas, não havia nenhum impedimento para que o pagamento, a remuneração dos motoristas fosse exclusivamente por comissão. Havia, sim, na convenção coletiva, estabelecendo um piso, um valor mínimo para um motorista, no caso específico, até essa data, truque. Posteriormente, essa data, carreta. Mas o que nos interessa, nesse aspecto, é o motorista truque. Ou seja, a convenção coletiva, até a promulgação da lei do motorista, não estabelecia, não proibia que fosse feito o pagamento exclusivamente por comissões, e simplesmente estabelecia que um piso mínimo fosse obedecido. A partir da edição da lei do motorista, o artigo 235G, salvo engano, ele estabelece uma restrição com relação ao pagamento dessas comissões, o que obrigou a reclamada a fazer uma alteração na composição remuneratória de todos os motoristas, a fim de cumprir o que determinava a lei e, posteriormente, as próprias convenções coletivas. E isso foi feito, Excelência. Os recibos salariais demonstram que, a partir dessa data, o reclamante passou a receber o salário fixo. O juiz de primeiro grau se baseou no depoimento de um preposto de um outro processo. E, lendo atentamente aqui o depoimento desse outro preposto, que diverge do depoimento do preposto desse processo, quer dizer, é um depoimento, assim, truncado, né? Que foi meio, não digo distorcido, mas foi mal interpretado na minha visão, na visão do recorrente pelo juiz de primeiro grau. Então, o que eu entendo, Excelência, é que a reclamada, ela cumpriu o que determina a lei e, obviamente, com a alteração da composição salarial, não poderia haver nenhum prejuízo ao reclamante, como de fato não houve, muito pelo contrário, houve um acréscimo salarial. Portanto, Excelência, a recorrente entende que a condenação em relação aí ao salário base do período de admissão até 2013, ele está absolutamente incorreto. Em relação às horas extras, anteriormente à edição da lei do motorista, a CCTs da categoria estabelecem que o motorista externo que trabalha num raio superior a 30 quilômetros da sede do município, como é o caso do reclamante, está isento de controle de jornada. Então, por esse aspecto, eu peço o cumprimento da norma coletiva, que inclusive estabelece que a empresa está proibida de interferir nos horários de saída e chegada do motorista, e em relação também aos próprios intervalos. Em relação ao período posterior, que é o período da lei, a lei estabeleceu aí uma obrigação, um dever e uma obrigação ao motorista. O dever da empresa de controlar e a obrigação do motorista de ter este controle de jornada. E esses controles de jornada seriam os diários de bordo. O juiz de primeiro grau entendeu que vários diários de bordo não foram juntados aos autos, pelo que aplicou a pena de confissão à reclamada. Não seria bem uma pena de confissão. Ela fez aí, seria uma média entre os períodos que tinham o controle de ponto, o controle de jornada, o diário de bordo, né, a própria inicial, enfim, ele estabeleceu uma média. Excelência, em relação a esse aspecto, como eu falei, o reclamante, com o advento da lei, ele tem a obrigação de manter esses controles de ponto. E ele não juntou, quem juntou foi a reclamada. E o juiz dá um exemplo, acho que, salvo engano, de um recibo de 2013, julho, salvo engano, que consta o recibo de pagamento e não consta o diário de bordo. Mas nesse recibo, inclusive, não consta a hora extra, ou seja, o reclamante não viajou, o reclamante ficou, ou ele pode ter ficado de folga, ou ele pode ter ficado em jornada administrativa. E, em relação também aos intervalos, vou voltar aí à questão da convenção coletiva, que a lei repete, né? Ou seja, de que é obrigação do motorista, no caso, zelar pelo cumprimento do seu intervalo intrajornada, no caso específico, o intervalo intrajornada que foi objeto de condenação. Então, por esse aspecto, eu peço provimento também ao recurso da recorrente. E, por fim, a sentença de primeiro grau condenou a reclamada ao pagamento de diárias, ou seja, diferenças de diárias, porque as diárias eram pagas, e, concomitantemente, ao pagamento de lanche. A CCT estabelece que o lanche deve ser pago a partir de 2 horas de jornada extra por dia, quando, então, o empregado vai receber um lanche, um cafezinho, um pão com manteiga. Quer dizer, essa disposição não se aplica ao reclamante, porque ele era motorista viajante. Ou seja, como é que ele poderia receber
né? Ou seja, esse dispositivo se aplica aos empregados administrativos que estão dentro da empresa. Seria aí, com a devida vênia, seria um bis in idem, porque ele recebia diários e está recebendo a indenização de um lanche, coisa que ele não poderia receber, porque ele estava na estrada. Como é que ele ia receber esse lanche, especificamente? Então, Excelência, em que pese a proposta de voto de Vossa Excelência, que entendo, imagino que seja, como sempre, muito bem elaborada, calcada, especialmente observada a prova dos autos, mas, enfim, eu peço vênia e peço que seja dado provimento integralmente ao recurso do recorrente e seja negado provimento ao recurso do reclamante. O voto realmente ele é longo, são 38 páginas. A questão relativa à questão do pagamento, eu estou ressaltando inicialmente. O reclamante, depois que ele propôs a reclamação trabalhista, ele fez 2 aditamentos à petição inicial. Evidentemente que o juiz, ao decidir a questão, ele observou essas questões feitas pelo reclamante. O fato de fazer aditamento inicial, e eu estou entendendo aqui, que não possibilita o reclamante mudar a versão dos fatos com esse aditamento, porque uma coisa é editar, outra coisa é mudar totalmente, e ele foi fazendo isso no decorrer dos aditamentos. Por isso que eu estou rejeitando a pretensão do reclamante nesse aspecto, entendendo que está correto essa a decisão do juiz nesse aspecto. Agora, quanto ao recurso da reclamada sobre a validade dos comprovantes de pagamento, teve um depoimento do preposto reclamado no processo 11.548.02/2014, eu estou transcrevendo aqui na íntegra, e ele, claro, esclarece que após a alteração de 2012, continuou-se calculando a comissão do autor através dos índices anteriormente utilizados, quando o pagamento do salário ainda era por comissão, e multiplicava pela quilometragem rodada, entregue peso de mercadoria, de forma que o valor total encontrado da ativa de comissão era distribuído sobre as rubricas gratificação de desempenho, insalubridade, hora extra e ajuda de custo. Data máxima vênia, eu estou entendendo, tal qual o juiz, que como se vier reclamada naqueles autos, confessou que mesmo após a alteração ocorrida em 2012, ela continuou calculando a comissão do empregado através do índice anteriormente utilizado, admitindo que o valor total das comissões era distribuído em outras rubricas, como gratificação de desempenho, insalubridade, hora extra e ajuda de custo. Eu estou entendendo que está correta a sentença, nesse aspecto, vou manter minha proposta de voto, estou negando provimento a ambos apelos. A questão da jornada de trabalho, o juiz de origem, ele fixou a jornada de 6 a 19 horas. O provimento que eu estou dando, e aí com base nos depoimentos colhidos, eu estou colocando o horário de início 5h45, em 15 minutos, e o término 19h30. Estou fazendo isso com base no conjunto da prova colhida. A questão que a reclamada alega que o reclamante, jornada externa, não tem controle de jornada, a própria preposta reclamada confessa que os veículos eram equipados com monitoramento via rastreamento. O entendimento que tem prevalecido na especializada é que esses equipamentos controlam. Tanto tinha controle que a reclamada juntou aqui os diários de bordo de significativo período, comprovando, portanto, esse controle. O voto realmente é longo. As outras questões, a questão do lanche, tem uma cláusula diária e tem a cláusula do lanche. A cláusula do lanche determina que, feito 2 horas extras, tem que fornecer o lanche. Não fornecer, a reclamada fala, não fornecer tem que pagar a multa. Não fornecer tem que pagar a multa e pagar o valor correspondente. Porque, senão, se for entender dessa forma, toda a cláusula normativa é só não cumprir e pagar só a multa. Não, além da multa prevista na normativa, tem que cumprir a obrigação da cláusula normativa. E aí, entendo que, não fornecido o lanche, o valor correspondente deve ser indenizado. O voto tem outros tópicos, não foi abordado da tribuna, mas, em resumo, eu vou manter respeitosamente que pese a sustentação oral, é brilhante como sempre, e fiel aos fatos, né, mas eu vou, com base no conjunto da prova colhida, e eu vou manter minha proposta de voto. Doutora Luciana? Eu estou acompanhando a questão aqui, esse depoimento em relação à questão do salário, o depoimento do preposto no outro processo, que
a gente não pode simplesmente desconsiderar, né? Ele é muito claro no sentido de que havia esse pagamento de comissão e distribuído aí no recibo. Eu estou integralmente de acordo. Doutora Ana? Também estou integralmente de acordo. Então, esse é o Estado se procampo, unanimidade, no termo do voto do relator. Bom dia. Doutor. Muito obrigado. Próximo da pauta. Exatamente. Advogado presente. Pauta de 8 e 31. Processo de número 17 da pauta de 8 e 31. Processo de número 11.047, 14 de 2017. Processo proveniente da 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes Marcelo Lopes da Silva e Carlos Márcio da Cruz Nogueira. E recorrido Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Relatora, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti, também presidindo o julgamento. Segundo votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espi Cavalcante. E terceiro votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Para sustentação, doutor Rodolfo, pelos reclamantes recorrentes. Como eu não participo do julgamento, transfiro a presidência da doutora Luciana. Pois não, doutor, o senhor tem a palavra, pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, demais jogadores dessa grande turma, advogados aqui presentes, gostaria, excelência, de, se possível, saber qual foi o voto, a proposta, para saber se há necessidade de sustentação. A proposta é conhecer do recurso e negar provimento a ele. Ok. Então, diante da data máxima vênia da proposta, né, apresentada, eu venho trazer aqui algumas questões que envolvem a ação, né? O objeto dessa ação se pleiteia diferenças salariais decorrentes do plano de cargos e salários. Embora tenha havido o entendimento de que não há aplicação da progressão em razão do plano de cargos e salários, está muito claro nos próprios documentos, no plano de cargos e salários, nas tabelas salariais, nas fichas de empregados, que não houve a progressão. O entendimento de piso, né, foi de que eles tinham que ter uma transformação para poder fazer jus a essa progressão. Só que o próprio plano de cargos e salários é muito claro nesse sentido, que eles preenchiam os requisitos e que deveria ser aplicado. A defesa se atém a deliberações que são questões que envolvem gestão e execução do próprio plano de cargos e salários e não criam direitos subjetivos dos recorrentes, né? Uma outra questão que foi suscitada, que é a própria deliberação 134, ela deixa claro que a progressão está atrelada ao plano de cargos e não a essa deliberação. Além disso, tem uma outra tese sustentada que as progressões deveriam ser feitas de acordo com instrumentos normativos, mas eles não são aplicáveis aos recorrentes, porque eles são advogados, categoria especializada. Além disso, não há qualquer inconstitucionalidade entre o pagamento simultâneo das promoções horizontais e dos anuênios. Então, data máxima vênia, o entendimento esposado aí pela ilustre relatora, gostaria que fosse reformada a sentença de primeira instância para dar provimento ao recurso ordinário dos recorrentes. Eu cumprimento o advogado pela sustentação. Na verdade, a leitura que eu fiz do plano de cargos, no ponto em que os reclamantes usam, né, como fundamento para o pedido deles, é a mesma que a juíza de origem fez. O plano de cargos e salários da Emater previu lá para um enquadramento e um posicionamento. Mas esses dispositivos, na minha leitura, se referem às pessoas que já estavam trabalhando em 1986, quando houve a implantação do plano, e aí, para fins de posicionamento, se estabelece, ele exercia X função, exerceu por tanto tempo, portanto, será posicionado na letra, no nível. A palavra que eles usam é... Grau? Seria grau? Grau de faixa de vencimento, exatamente. Então, assim,
na verdade, e aí, por exemplo, o item 2 do plano, para aplicação do disposto acima será considerado o exercício em cargos transformados, comprovado o efetivo exercício da função. No item 3, não será computado para fins de posicionamento o tempo em que o empregado tenha estado de licença sem remuneração para atender interesses particulares. Então, quer dizer, tem estado de licença. Tudo é relativo para trás, né, ao tempo exercido antes de 1986. Então, a leitura que eu fiz dessa norma é a de que não há ali garantia de concessão de progressões a cada 2 anos. As progressões que constam das deliberações que a reclamada juntou aos autos, os reclamantes receberam. É possível ver nas fichas de registro a alteração dos graus. Então, com todo o respeito pela posição, pelo entendimento dos reclamantes, eu mantenho a minha proposta. Doutora Ana. Eu acompanho integralmente. Doutor Carlos. Se tiver a sustentação, vou acompanhar a relatora também. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Decide, nós temos o voto dessa relatora, devolvo a presidência. Passo da pauta. Continuamos na pauta de 8h31, processo de número 11, processo de número 10.636/61 de 2017, processo proveniente da Vara do Trabalho de Santa Rita do Sapucaí. Recorrente, Megacabos, Indústria e Comércio de Cabos Especiais Limitada. E recorrido, Vladimir Tadeus da Silva. Relatora e presidente, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Segundo votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Cavalcante. E terceiro votante, excelentíssimo juiz Carlos Roberto Barbosa. Para sustentação, doutor Edson, pela reclamada recorrente. Luciano continua na presidência. Doutor Edson tem a palavra. Pois não, obrigado. Senhora desembargadora presidente, senhora desembargadora, senhor desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, a matéria constante do apelo da empresa é a matéria que está submetida à apreciação de Vossa Excelência, inclusive é o que está contido nas convenções ou no acordo coletivo de trabalho. Ressalto-se desde já, senhor presidente, que o que propõe a empresa é o reconhecimento daquilo que foi estipulado na convenção, no acordo coletivo de trabalho, ou seja, parece até diferenciado, mas aqui o que se discute é a legitimidade da concessão do intervalo intra-jornada antes mesmo da jornada. É o caso, uma das questões discutidas no presente áudio. Por que que esse intervalo, segundo a empresa, é concedido antes da jornada? A empresa está situada numa cidade do interior. E os empregados que nela operam ou trabalham, eles moram em outros locais. Então, optaram, juntamente com o sindicato, que houvesse a inserção dessa cláusula no acordo coletivo de trabalho. Para quê? Para que eles não tivessem que chegar tão cedo à empresa, pela dificuldade de transporte, pela dificuldade de localização de suas residências. Então, sustenta a empresa que seja levado em conta a previsão contida no instrumento normativo. Ou seja, a concessão não se nega, é concedida antes do início da jornada de trabalho. Mas a empresa também concede um outro intervalo de 15 minutos para que os empregados possam, evidentemente, tomar suas refeições. Também se discute, senhora presidente, adicional noturno e diferenças salariais. Sustenta a empresa que esses pedidos estão e constam dos recibos de pagamento. E também, por último, nesses 3 aspectos, possam parecer outros, é quanto à multa normativa. Essa mesma turma, já no processo 010-287-13, 2017-503-0150, o reclamante José Mauro estipou da condenação à multa imposta, porque não só a multa extrapolava o contido no artigo 412 do Código Civil Brasileiro. Em síntese, senhora presidente, se nos permite apenas uma leitura rápida. Na hipótese, como se viu, a norma da cláusula 75 disciplinou que a multa seria
aplicada apenas à parte que não cumprisse as cláusulas coletivas, o que se refere, logicamente, às partes convenientes. Deste modo, o autor não se figura como parte legítima para o recebimento da multa prevista. Saliente-se que a pretensão do autor de receber tais pagamentos não se sustenta, uma vez que o valor estabelecido é equivalente a 6 vezes o menor piso da categoria, em caso de violação de quaisquer direitos, alcançaria importe superior ao próprio direito, ensejando o excesso de aplicação da penalidade, inclusive enriquecimento sem causa do trabalhador. E aqui a emenda é longa, então, em síntese, é que